A gente sempre começa com uma gotinha de sabedoria, mais para gotinha do que de sabedoria. Eu queria levá-los hoje a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Você conhece bem esse texto? Jesus chega perto de Pedro, colérico, provavelmente leonino, marrento. Fala assim: Simão, o bagulho é o seguinte: Satanás pediu para cirandar você como trigo. Mas e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aí Pedro reage. Ele escuta que Jesus está orando por ele, ele se aborrece. Aí ele fala aí no versículo 33, olha aí. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí, Jesus fala assim: Satanás pediu para te cirandar. Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aí Pedro fica com raiva de Jesus. Quase como quem diz: não precisa orar por mim, pô. Já estou pronto. Pô, cara. Meu Deus do céu, se eu sou Jesus, eu botava a mão na cabeça dele e levaria para o céu, assim, na hora. Jesus está orando pelo cara e o cara está achando ruim. E ele diz assim: eu estou pronto. Jesus está dizendo: engraçado, para mim você nem se converteu. E você está dizendo que está pronto. Aí lá no 34, você conhece o texto. Jesus diz assim: pois é, Pedro, digo-te, portanto, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes tenha me negado que me conhece. Você está dizendo que está pronto? Pois é, você vai me negar hoje. E não uma vez só não, você vai me negar 3 vezes. E antes que o galo cante. Aconteceu isso ou não aconteceu? Negou ou não negou? Negou. Senta um pouquinho. O crente é doido desde Pedro. Só Jesus para amar crente. Não aprende nunca, cara. Impressionante. Nem com Jesus perto. Sempre cometendo os mesmos erros. E o mesmo erro é quase sempre o da soberba. Eu sei, eu estou pronto. Não precisa me falar, não precisa me chamar atenção. Eu. O tempo todo. Quando Pedro fala assim: estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte, diante da explanação de Jesus a respeito dele, tu quando te converteres, nós estamos diante de uma situação muito clara. Um tema de observação. Qual é o tema observado? Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: você precisa se converter. Pedro olha para Pedro e diz: já estou pronto, já me converti, já me santifiquei, já sou um varão aprovado na palavra, eu estou pronto. Jesus está dizendo: você precisa se converter. Um tema, Pedro. 2 visões sobre esse tema. Visão de Jesus e visão de Pedro sobre si mesmo. O tema é um, as visões e o diagnóstico sobre o tema são 2. Só que o antagonismo do diagnóstico não vem de Neil para Pedro, de Neil para João, de João para Maria, não, vem de Pedro para Jesus. Olha quem está fazendo o diagnóstico. Pedro olha para si e diz: estou pronto. Jesus olha para o mesmo Pedro e diz: você precisa se converter. Mesmo tema, 2 visões completamente distantes. Aí, nas minhas reflexões nessa manhã, eu fiquei pensando: o que será que Jesus pensa de mim, cara? O que Jesus pensa de você? Quando Jesus analisa a nossa vida assim, ó, esmiuçadamente, quando ele se mete assim nas nossas entranhas, nosso pensamento, nossos desejos, nosso coração, nossa carne, quando ele analisa, esmiuça a nossa carne, o que ele acha em nós? Agora, se você, mais do que homem de Deus, é homem, conseguisse responder o que Jesus pensa de você, o que Jesus pensa de mim, sinceramente, aquele que há em nós, que só nós sabemos há, aquele que nós somos e que nem a nossa esposa imagina que a gente seja,
mas que Jesus conhece como se estivéssemos nus diante dele. Quando Jesus miúça a nossa interioridade e traça um perfil sobre nós, o que você acha que Jesus pensa de você e de mim? Agora, pega o que você sabe, Jesus conhece de você, e coloca isso que você sabe, Jesus conhece de você, e coloca diante daquilo que você tem vendido como imagem. Vê se tem muita distância uma da outra. Pô, dá vontade de dar um tiro na cabeça. Aí eu fico perguntando, quando você acha uma pessoa assim muito cheia de si, à luz desse texto, só podemos estar diante de alguém que não é convertido ainda. Porque não tem como o cara que se converteu, que se conhece e sabe que serve a um Deus que esmiuça a sua interioridade, não tem como esse cara dizer, estou pronto. Não tem como caber soberba ali. Não existe a mínima hipótese para vanglória. Como você já me ouviu pregando aqui, a única expressão que sai da boca de alguém que viu a glória de Deus é a expressão que saiu da boca de Isaías. Ai de mim. Não tem como sair outra coisa. Estou pronto, Senhor. Como que não precisa nem orar por mim, Jesus? Pelo amor de Deus. Então aqui tem duas verdades para a nossa gotinha, para a nossa reflexão, para bisuzinho de Deus, para quem ainda tem ouvido. Primeiro, em Pedro a gente aprende que quem muito fala não tem tempo de cuidar da própria vida. Quem muito fala não tem tempo de cuidar da própria vida. Pedro era um discursivo, um verborrágico, um fanfarrão. E aí, algumas vezes no Evangelho, ele tentou demonstrar mais santidade que os irmãos. Por exemplo, quando Jesus diz, depois da revelação do Pai a Pedro de que ele era o Filho de Deus, Jesus diz que vai partir. Aí Pedro chama Jesus no canto e diz assim, Senhor, não fica bem se eu falar isso perto dos meus irmãos, vai enfraquecer meus irmãos, como quem diz, meus irmãos não são santos como eu. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Pedro só leva na cara, irmão. Mas só leva na cara porque primeiro ele diz que está pronto. Jesus diz, você não é convertido. Jesus diz, não fala assim porque enfraquece meus irmãos. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Pedro vai defender Jesus como quem diz, eu te chamo mais do que os outros apóstolos, e arranca a orelha do cara. Jesus pega a orelha, colhe e fala, Pedro, nossas armas não são essas. Pedro, até quando, Pedro? É porque Jesus era muito carinhoso, que ele poderia falar assim, até quando, seu imbecil, seu idiota? Que você vai ficar fazendo essas besteiras, essas asnices a vida inteira? Até quando, cara? Agora, quem muito fala não tem tempo de cuidar da própria vida. Pedro era tão expressivo, expansivo, que ele não tinha condições de parar para refletir a própria vida. Ele estava cuidando da vida dos outros. Ele estava analisando a vida dos outros. Ele estava julgando a vida dos outros. Ele estava se preocupando com o ministério do outro, com a postura do outro. Ou seja, ele vivia de expressão, de expansão, de palavra. Ele estava sempre para fora de si. E quem muito fala não tem tempo para cuidar da própria vida. O pior é que quem muito fala e não tem tempo para cuidar da própria vida, quase sempre acaba reprovado por Jesus. Quanta gente trabalhando para Deus, olha, de coração reprovado por Jesus. Quanta gente que passa manhã, tarde e noite na igreja, trabalhando feito um condenado, um escravo, reprovado por Jesus. Não consegue ver fruto do trabalho e no final o que sobra o que? Frustração. Senhor, trabalhei tanto para o Senhor e eu não vi os frutos das minhas mãos. Você trabalhou, mas foi reprovado. Trabalhou tanto, se meteu tanto na vida alheia, falou tanto da vida dos outros que você não teve tempo de cuidar da sua vida. Por isso, você está sendo reprovado. Então, minha igreja amada, guarda no teu coração. Nós servimos a um Deus que não tem carência de nada. Não há nada que eu possa fazer para Deus que Ele não faça melhor sem mim. Não há nada que eu possa dar a Deus que não tenha sido Ele que me tenha dado mesmo. Então, se não há nada que eu possa fazer para Deus que Ele não possa fazer melhor sem mim, então o que Deus quer de mim não é que eu faça para Ele. O que Ele quer de mim então? Que eu esteja com Ele. Ele não quer que eu vá na presença dEle para a cozinha fazer quitute. Ele quer que eu me debruce aos pés dEle. Porque sem os quitutes da cozinha eu multiplico o pão que tem aqui. O que eu quero é intimidade contigo. Eu quero que você tenha tempo. Quero que você pense a própria vida, reflita a própria vida. Não se mete na vida de ninguém, não dê opinião a quem não pediu.
Vença a tentação de falar sem que alguém tenha pedido a tua palavra. Gasta diagnóstico consigo mesmo, gasta tempo consigo. E você vai ver que quando você gasta mais tempo contigo, você melhora muito. Porque a promessa da melhora, daquela como árvores plantadas junto a ribeiros de água, é para quem na sua lei medita de dia e de noite, é para quem tem a cultura da meditação. Não se medita dirigindo, não se medita lavando roupa, não se medita capinando, se medita parado. E é lá parado, quieto, é que a gente vive o salmo que diz: aquietai-vos e sabei o quê? Que eu sou Deus. Só se sabe Deus na quietude. O resto é informação. Saber, experiência é na quietude. Muita correria, muita verborragia, muito blá blá blá, fala-se muito. Silêncio, cala a boca. Ofereça a tua palavra quando te pedirem. Né? Fala aí, meu brother, o que você acha? Se não pedirem, aquiete-se. Aquieta esse dedo. Para de ficar teclando, se metendo em tudo. Porque teu dedo tecla do que o coração está cheio. E se o teu coração não tiver aquela besteira. Pedro tem uma visão de si, Jesus tem outra. Mas por que as visões são diferentes? Porque Pedro está sempre se metendo na vida do outro. Quem fala muito não tem tempo de cuidar da própria vida. Segundo, termino, o que impressiona Jesus não sai da boca, sai do coração. E o que sai do coração nem sempre é verbalizado. O que sai do coração, na verdade, é praticado na vida dia a dia. Então o que impressiona Jesus é o nosso modus vivendi, não é o nosso discurso. Jesus não se impressiona com o sermão que eu prego na quarta-feira à noite, domingo à noite. Jesus se impressiona com a vida que eu vivo quando eu saio daqui. Jesus não se impressiona com o que você publica versículo bíblico no teu Facebook. Ele se impressiona com o que você faz quando fecha o iPhone. É no dia a dia, é no cotidiano, é no todo dia, toda hora, o tempo todo. É no apagar das luzes, é quando não há testemunha olhando para a gente. É na calada da noite. Que ele diz assim: meu filho, tu és um filho amado. Tu és um filho amado, eu tenho prazer em você. Tu imagina você ouvir de Deus: meu filho amado, eu tenho prazer em você? Essa palavra não é exclusiva para Jesus, essa palavra é possível para qualquer filho. Qualquer filho. E quando ele pode falar de um filho, tem prazer em ti, aí não tem. Irmão, pode se levantar todo o diabo do mundo, não sei quantos diabos existem. Mas pode se levantar todos os diabos e seus asseclas. Vão se levantar para cair diante de você. Porque se Deus aplaudiu a tua vida, se o céu achou graça em você, acabou, irmão. Acabou, descansa. A vitória vai ser nossa no nome de Jesus. Agora, o que impressiona Jesus é meu blá, blá, blá. Estou pronto. Aleluia, glória a Deus. Xuri anda, Xuri canta, Xuri fala. Não é nada de Xuri. Não é o que acontece aqui no templo. Mas é o que a gente faz quando a gente sai do templo. Lembrando a você o que você já aprendeu, já é doutor nisso. A pergunta que a gente ouve constantemente nas igrejas por onde a gente vai é aquele culto bem animado. E o cara fala assim: quantos aqui tem prazer em estar na presença de Deus? Aleluia! E tudo, aleluia! De novo, mais forte. Quantos tem prazer em estar na presença de Deus? Aleluia! Tem prazer em estar na presença de Deus? Bobagem, pergunta tola. A pergunta a ser feita é: Deus tem prazer em estar na tua presença? Deus tem prazer em estar na tua presença? Essa que é a pergunta. Estar na presença dele, quem não quer? Até o cara em pecado quer. Mas essa pergunta é tola. A pergunta é: Neil, Deus tem prazer em estar na tua presença? Ele que esmiuça a tua interioridade, ele que esmiuça as constituições do teu pensamento, ele que caminha no dia a dia, nos intentos do teu coração, da tua alma, ele tem prazer em andar contigo? Essa que é a pergunta. Pedro achava que ele impressionaria Jesus pelo discurso. Estou pronto, mestre. Eu vou preso contigo e morro. Eu disse: pô, Pedro. Cara, você já fez tanta besteira. E eu já te disciplinei tanto e você não aprende.
Você está dizendo que está pronto e você vai me negar não só uma vez, você vai me negar 3, Pedro. E é uma pena que você só aprenda na dor e na humilhação. E a dor e a humilhação é a escola para quem perdeu a audição, para quem perdeu escuta. Se você não aprende na escuta por bem, você, porque é filho, vai aprender por mal, porque ele não desiste da gente de jeito nenhum. E Pedro então foi humilhado, Jesus ressuscita, manda reunir os discípulos, e quando a mulher está indo embora dá notícia, diz, não esquece de Pedro não. Como quem diz, diga para Pedro que eu não desisti dele, diga glória a Deus. Ele não desiste da gente. E o que ele espera da gente? Que a gente aprenda pela palavra, que a fé seja gerada pelo que a gente ouve. Mas na maioria dos crentes que a gente encontra hoje, eles só aprendem depois que apanham muito, sentem muita dor e sofrem. Não espera sofrer para aprender. Então guarda essa palavra no teu coração. Deus não se impressiona com o que sai da boca. Ele se impressiona com o que sai do coração. E o que sai do coração nem sempre é reproduzido na boca, é praticado no dia a dia. E lembra, quem muito fala não tem tempo de cuidar da própria vida. Então cuida da própria vida. Já tem um monte de gente cuidando. Cuida você também. Porque você vai ver, se cuida, você se adequa à palavra. Se adequa à palavra, você se torna um filho amado. E ele diz sim. E aquele para quem Deus diz sim, o universo inteiro pode dizer não. Vai acontecer no nome de Jesus. Maior é Deus. Que Ele seja honrado e louvado entre nós nessa noite. Amém, amados? Vamos dar um melhor aplauso a Ele? Vamos adorá-lo? Vamos ficar em pé? Aleluia. Feche teus olhos. Uma frase de louvor a Deus. Uma frase de gratidão ao Senhor. Te louvamos, Pai, por essa noite. Te louvamos pelo dia. Te louvamos pelo pão que puseste sobre a mesa. Te louvamos porque fizeste isso com fartura. Te louvamos porque 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não fomos atingidos. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra foi escudo diante dos dardos inflamados que o maligno lançou sobre nós hoje. E nenhum deles nos tocou. Aleluia. Muito obrigado porque a Tua palavra já tem falado ao nosso coração. E por isso já temos certeza de que sairemos daqui abençoados pelo Senhor. Continua a ministrar o nosso coração. E agora, Deus, recebe o nosso culto como expressão do nosso louvor e da nossa gratidão pelo muito que Tu nos tem dado e feito por nós. Te louvamos e somos profundamente gratos, porque sabemos que é graça. Portanto, recebe a honra e a glória e o louvor da Tua igreja, que Te oferta em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. E aleluia, aplaude uma vez mais, vamos adorar.